Eu não sei se você já percebeu, mas o narrador, que é o personagem principal de Clube da Luta, não possui um nome. E isso não é detalhe, é uma escolha narrativa muito bem pensada para mostrar para o espectador a falta que o personagem tem de si mesmo e a dificuldade que ele tem de criar uma identidade própria. Oi, eu sou a Anne, você está no Incrível Mundo de Anne e hoje a gente vai falar sobre a falta de identidade do narrador do Clube da Luta. E acho que para começar é justo falar um pouco sobre ele para justificar esses meus pontos. Então vamos começar. Ele sofre com compras compulsivas, dissociação extrema, insônia, mas o que mais me chama a atenção é essa falta de identidade própria que ele tem. Tipo, é interessante como ele nunca é apresentado como um sujeito singular, e sim por alguém que desapareceu dentro das próprias funções. Ele é cliente, funcionário, consumidor, mas quem ele é de fato? Essa é uma pergunta que o filme não responde desde o início até o final. E com a tentativa de eliminar o seu outro eu, ele cria uma identidade que nunca conseguiu assumir, literalmente passando uma construção inconsciente pro consciente, o externo. O Tyler não é apresentado como um amigo imaginário, ele surge como uma identidade pronta. Ele sabe quem ele é, ele hesita, ele age e despreza a aprovação, como se ele fosse a consciência que o narrador nunca sentiu que possuía. Eu não acho que o Tyler seja apenas uma representação da agressividade reprimida do narrador ou alguma coisa assim, mas eu acho que ele seja a personificação de tudo aquilo que o narrador nunca se permitiu ser. Ele não reprime apenas os seus sentimentos, ele reprime a sua imagem, ele não se vê de nenhuma maneira possível. Não existe um eu dentro do narrador, existe a outra imagem que foi criada para sustentar isso. No caso, o Tyler Durden. Antes do Tyler aparecer no filme, a gente já vê o personagem principal queixando-se várias vezes de insônia e ainda sendo negligenciado pelos outros, inclusive o próprio médico que ele procura por conta desses sintomas. E no caso, a insônia vem aí por vários motivos, e uma coisa que pra mim faz muito sentido é sobre ele não conseguir descansar porque não consegue habitar a própria vida. É como se tudo tivesse acontecendo com ele, mas nada realmente partisse dele. Os grupos de apoio são importantes porque são os únicos lugares que ele finalmente chega a sentir alguma coisa. Ele chora, demonstra, dorme, ele experiencia sentir coisas que ele nunca é capaz, porque se ele não é nenhuma pessoa, como é que ele pode sentir as coisas como tal? Nas sessões em grupo, ele finalmente consegue sentir algo verdadeiro. Ele se sente parte de alguma coisa. Lá não é performance, não é algo que vem de uma imagem, é algo verdadeiro que vem de si mesmo. Nos grupos, ele sempre usa nomes diferentes. Uma hora é Travis, outra hora é Cornelius e por aí vai. Ele não se sente incomodado com a mentira, na verdade ela parece libertá-lo, libertar ele de si próprio, ou melhor, da falta que ele tem de si. Quando pensamos em intimidade e relacionamento, a primeira coisa que vamos falar é sobre a importância de ser verdadeiro e a repulsa da mentira. Mas isso com ele não existe, porque a mentira pra ele não é alguma coisa ruim, mas é algo em que ele se apoia. Ele precisa de algo pra poder se sentir existente, pra sua personalidade ser real, pra ele ser real. Tem uma hora que ele fala, abre aspas, quando as pessoas pensam que você tá morrendo, elas realmente te escutam. When people think you're dying, man, they really, really listen to you instead of just waiting for their turn to speak. E eu não sei se é muito perceptível o peso enorme dessa frase, mas é literalmente um desabafo, como nos grupos de apoio ele finalmente encontra algo que não existe de nenhuma maneira em sua vida cotidiana. Lá ele encontrava presença, escuta, intimidade e vulnerabilidade genuína. Ninguém ali tá competindo, ninguém ali tá tentando vender uma imagem, todos eles estão se abrindo verdadeiramente, falando sobre coisas muito profundas que geralmente as pessoas fazem de tudo pra esconder. E eles também fazem, menos quando se encontram numa noite pra dizer sobre tudo aquilo que estão tentando reprimir dentro de si. É quase o oposto do mundo corporativo em que ele vive. E sabe o mais engraçado disso tudo? Ele mesmo mentindo pra entrar, ele acaba experimentando emoções verdadeiras. A identidade é completamente falsa, a história é falsa, mas o alívio é verdadeiro. O nome é falso, mas a emoção não. Ele não consegue sentir nada porque dentro da sua própria cabeça não existe um sujeito de verdade. Mas o sujeito começa a existir quando ele começa a sustentar essa mentira de uma forma inconsciente. E é assim que nasce o Tyler Durden. Tyler não nasceu desde a primeira cena que ele aparece. Ele estava sendo criado muito antes disso. O filme inteiro antes do Tyler conta a história das condições que tornaram Tyler necessário, entre muitas aspas. Como o narrador não possui uma imagem de si mesmo que consiga sustentar, ele acha uma solução para isso. Como a solução precisa ser fora dos limites da própria identidade, a mente faz algo interessante. Em vez de mudar a vida dele, ele faz alguém que possa vivê-la. O Tyler é como se fosse um pedido de ajuda do inconsciente que foi negado, e volta de uma
uma maneira muito pior. O Tyler rompe e grita pra fora todas essas coisas, enquanto o narrador reprime tudo pra dentro. Por exemplo, quando o Tyler leva um soco, quem sente não é o narrador, é o próprio Tyler. A gente sabe que, objetivamente, eles são sim a mesma pessoa, mas subjetivamente eles não são. E essa é a diferença principal. O corpo é o mesmo, mas a experiência psíquica não é. Então, quando o Tyler apanha, quem que apanha de verdade? O corpo do narrador. Mas o narrador não vive aquilo como sendo dele. Isso lembra muito a dissociação, mas não só da maneira de diagnóstico, mas sim da maneira fenomenológica. A dor acontece, mas não parece acontecer comigo. O sentimento existe, mas parece pertencer a outra pessoa. O corpo reage, mas eu assisto de longe. E se você não sabe o que é a dissociação, ela é basicamente um mecanismo de defesa da nossa mente. Quando alguma situação é intensa demais pra gente lidar, o cérebro meio que se desconecta da própria realidade, das emoções e também da própria identidade pra tentar diminuir esse sofrimento que você tá tendo. Mas enfim, talvez por isso a violência seja tão central no filme, porque a luta produz algo que o narrador perdeu há muito tempo, a sensação. Quanto você consegue saber de si mesmo se você nunca se meteu em uma briga? Diz o Tyler. Você pode à primeira vista só achar que é um comentário normal, um pouco irônico, cômico, mas na verdade isso revela algumas camadas psicológicas bem profundas. A camada em que a luta aparece não só como algo ruim, mas como uma tentativa desesperada de recuperar uma experiência da realidade. A dor não é algo ruim, nem bom, mas ela é algo real. Todo estado de anestesia que vemos no narrador do início do filme mostra que ele na verdade não tá sofrendo o tempo todo, e esse sim que é o problema. O trabalho dele não afeta ele, os móveis não afetam, as relações não afetam, os dias passam e tudo parece mais distante. Como o próprio diz, as coisas viram uma cópia de uma cópia de uma cópia. Por isso a luta tem um significado simbólico tão forte nesse filme. Não porque apanhar seja saudável, nem porque a violência seja libertadora. Na verdade não tem nada a ver com isso, lógico. A luta na verdade tá aí pra romper a anestesia. Ela força o encontro com algo que não pode ser ignorado. Quando você leva um soco, você sabe exatamente que levou um soco. Não existe dúvida, não existe abstração, não existe catálogo de venda de móveis. Existe apenas uma experiência imediata. E uma pessoa que passa por isso, começa a ter essas experiências imediatas e passou tanto tempo sem sentir absolutamente nada, começa a preferir pra começar a sentir. Procurar mais experiências imediatas. Tem uma cena que o Tyler joga soda cáustica na mão do narrador. Você já se perguntou o significado disso? O narrador tá começando a entrar no estado dissociativo e daí ele vai de mal a pior. E o Tyler tá tentando impedir a fuga, impedir a dissociação, a fantasia. Toda vez que o narrador tenta se distrair mentalmente, o Tyler traz ele de volta pra dor. É como se fosse o próprio inconsciente dele tentando sair pra fora dele. Ele obriga o sujeito a tá ali, mesmo que não seja ele de verdade. Por exemplo, a reação que o narrador teve quando a Marla Singer começa a aparecer nos grupos de apoio. Ela foi muito desproporcional vendo por alguém de fora. Se a gente pensar racionalmente, ele não deveria ficar tão irritado, até porque ele também tá mentindo pra estar ali. Ele também não tem câncer, ele não pertence exatamente àqueles grupos. Mas quando a Marla aparece, ele age quase que como se ela tivesse cometido uma traição. E ele nem conhece ela. A Marla serve como um espelho e por isso que ele não suporta ela. Até aquele momento, ele podia acreditar que estava vivendo uma experiência autêntica mesmo mentindo, mesmo ocupando um lugar que não era seu. Mas quando ele vê Marla fazendo exatamente a mesma coisa, ele enxerga a própria posição de fora. Pela primeira vez, ele percebe o quanto tudo aquilo é uma atuação. Ela não destrói apenas a mentira dele, ela destrói a ilusão de que aquela mentira o tornava especial. Afinal, se outra pessoa consegue ocupar aquele mesmo lugar, então aquilo nunca foi realmente dele. A Marla denuncia, assim dizer, uma palavra que a identidade que ele construiu ali é tão vazia quanto a dela. E é por isso que ele sente tanta raiva, porque ela revela algo sobre ele que ele ainda não consegue admitir. Gente, isso é lindo. O problema nunca foi a Marla em si, o problema é que ela torna impossível continuar acreditando na própria fantasia. Enquanto ele era o único impostor, ainda conseguia sustentar a ilusão de que tudo aquilo tinha algum sentido. Mas quando encontra alguém fazendo exatamente o mesmo teatro, percebe que toda aquela autenticidade que sentia era produzida por uma mentira. Ela obriga o narrador a se enxergar da perspectiva de outra pessoa, e esse talvez seja um dos momentos mais importantes do filme, porque é justamente aí que a identidade frágil dele começa a rachar. E é justamente aqui que o Tyler entra, de novo, porque se a Marla mostra tudo aquilo que o narrador não suporta enxergar em si mesmo, o Tyler aparece como tudo aquilo que ele gostaria de ser. Ele é confiante, sedutor, espontâneo, não sente vergonha, não tem medo de conflito, não busca aprovação e vive como se nada pudesse atingir ele. O Tyler representa tudo aquilo que faltava ao narrador, mas justamente por representar um extremo, ele também deixa de ser uma pessoa. O Tyler não é um ser humano, o Tyler é uma ideia. É por isso que eu acho interessante pensar no Tyler e no narrador como duas respostas diferentes pro mesmo vazio. O narrador vive completamente submetido às
regras. Tyler vive completamente contra elas. Um abre mão de si pra caber no mundo, o outro tenta destruir o mundo pra finalmente existir. Nenhum dos dois consegue encontrar uma identidade de verdade. Isso fica claro quando o projeto Desordem começa a crescer, que inicialmente parecia uma libertação, vai aos poucos se transformando em outra prisão. Os membros raspam a cabeça, usam as mesmas roupas, obedecem as mesmas ordens e perdem até os próprios nomes. Agora ninguém mais é uma pessoa, são apenas soldados de uma ideia. Te lembra alguma coisa? O narrador começou o filme tentando escapar da alienação da sociedade de consumo, mas através do Tyler ele cria exatamente a mesma estrutura que dizia combater. Antes essas pessoas eram definidas pelos móveis que compravam, e agora elas são definidas pelo clube que elas pertencem. Antes obedeciam ao mercado, agora obedecem o Tyler. A necessidade de pertencer continua exatamente a mesma. E talvez seja essa a maior crítica do filme. A liberdade não existe quando você apenas troca um mestre por outro, uma verdade absoluta, um fato irrefutável que você tem que seguir. Tyler vende a ideia de que cada um deve pensar por si só, mas no fim ninguém mais pensa. Todo mundo repete as mesmas frases prontas, seguem regras rígidas e vivem para cumprir um propósito criado por outra pessoa. O narrador sai de uma identidade construída pelo consumo para entrar em uma outra identidade construída pela violência. Continua sendo uma identidade emprestada. E é por isso que eu acho que o verdadeiro conflito nunca foi entre o narrador e o Tyler. O conflito, na verdade, sempre foi entre depender de uma identidade pronta e construir uma identidade própria. Durante o filme inteiro, o narrador vive através dos outros. Primeiro, através das empresas que dizem quem ele deve ser. Depois, através dos grupos de apoio que oferecem um lugar para pertencer. E depois, através do Tyler, que oferece literalmente uma personalidade completa. Em nenhum momento ele consegue simplesmente existir como ele mesmo. E talvez seja justamente por isso que a última cena seja tão pesada e importante. Quando o narrador atira em si mesmo, ele não tá apenas tentando matar o Tyler. Simbolicamente, ele tá recusando continuar vivendo através dessa fantasia de completude. O Tyler precisava desaparecer porque ele nunca foi uma identidade possível. Era apenas uma manifestação de tudo aquilo que o narrador reprimia. Muita gente interpreta esse momento como a vitória do narrador sobre o Tyler. Mas eu não acho que essa seja a melhor leitura, porque o objetivo nunca foi escolher um dos dois. O objetivo era deixar de precisar dos dois. No começo do filme, o narrador não sabia quem era e tentava preencher esse vazio comprando objetos. Depois tentou preencher esse mesmo vazio fingindo doenças e depois criou o Tyler. Cada etapa precisava resolver o problema anterior, mas todas tinham uma coisa em comum. A identidade dele sempre dependia de alguma coisa externa. No fim, o filme parece sugerir que a identidade não é algo que você encontra pronta, nem em um catálogo de revista, nem em um grupo de apoio, nem em uma revolução, nem em um homem perfeito que existe apenas na sua própria cabeça. E bom, talvez seja por isso que o Clube da Luta continue sendo tão atual, porque no fundo essa nunca foi uma história sobre luta, violência ou sei lá, anarquia, não sei. É uma história sobre alguém que passou tanto tempo tentando ser aquilo que os outros esperavam ou aquilo que ele achava que precisava ser, que ele simplesmente esqueceu quem era. E talvez seja essa a pergunta que o filme deixa pra gente. Se tirassem de você o seu trabalho, as coisas que você compra, os grupos aos quais você pertence, as opiniões que você repete todos os dias no Twitter e nos comentários do Instagram, e essa imagem que você tenta tanto passar pros outros, sobraria alguma coisa que fosse você de verdade?